Seja bem-vindo a este momento, este encontro presencial e online de oração, de intercessão, onde nós cremos na unidade da fé, na unidade da igreja, na confissão da palavra de Deus, nas verdades libertadoras, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da comunidade cristã Missão Evangélica, teólogo formado pelo Seminário Batista do Sul, e quero lhe dar boas-vindas a este momento maravilhoso de desafio, de esperança e fé, em que uns pelos outros oram e certamente a palavra diz que Deus abençoa nesse espírito de união, esse espírito de fraternidade, de comunhão. Deus se agrada, Deus olha, Deus abençoa a vida do justo. Se você tem qualquer pedido de oração para fazer, por favor, envie-nos o seu pedido de oração, coloque no nosso chat de oração, que os nossos amados irmãos, ministros da igreja, estarão orando por você. Até amanhã nós vamos enviar também para os amados as nossas listas, as nossas orações, para que todos possam estar munidos aí da sua ferramenta de oração, em nome de Jesus. Os nomes, os pedidos, para que possamos estar ligados durante toda a semana, todos os dias, cobrindo uns aos outros com a oração, em nome de Jesus. Hoje não será diferente, temos aqui a nossa lista, temos razões para orar, razões para agradecer a Deus. Eu quero ter em meu coração e gerar no teu coração, em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, fé e esperança. Amado, Deus está no controle de todas as coisas. As coisas às vezes parecem estar fora do controle, fora de rumo, parece que vai dar errado, mas você precisa saber que Deus continua no trono. Ele é soberano e Ele é especialista em transformar maldições em bênçãos. É isso que eu creio que Deus está preparando para não apenas o nosso ministério, mas o nosso país, a nossa nação, e todo mundo verá a mão poderosa de Deus sobre a nação brasileira, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você está nos assistindo aqui por esta live, @comissão online. Esse é o nosso endereço do canal da igreja. Temos trabalhado, construído um canal, preparado algo que fique como um legado. Uma vez que nós publicamos, está lá, fica na internet, pode abençoar vidas daqui a 10, 20, 50, 100 anos, enfim, até que Jesus volte, estará lá para abençoar pessoas. Então, inscreva-se desde já em nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. Se você prefere o Facebook, Anderson Nogueira Bispo é o endereço para que você esteja conectado conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar hoje a segunda parte do Salmo 34. É uma verdadeira joia esse salmo, esse louvor, esse engrandecimento a Deus. Então, eu convido você, vamos falar sobre clamam os justos, como a fraqueza humana encontra a bondade divina. Talvez você que esteja me ouvindo nesta noite esteja cansado, esteja aflito, desesperançado. Você está vendo grandes injustiças ocorrerem no nosso país, como a pretexto, você está vendo aí uma execução suprema política a respeito do ex-presidente, um homem honesto, honrado, que está sendo condenado, e tantas outras injustiças que ocorrem em nosso país e à volta do mundo. Você pode estar aí, talvez,
desesperançado, choroso, cabisbaixo, eu quero declarar, amado internauta, ovelha do Senhor, que Deus tem um plano grande na tua vida. Deus tem um projeto com a tua vida. Fique firme, esperança, mantenha fé. Deus vai fazer grandes coisas. Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 34, vamos ler os versículos de 15 a 19. Diz a bendita palavra do Senhor: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus seja louvado nas alturas. Deus seja. Lembras que nós já estudamos esse texto, mas na linguagem de Pedro, que ele cita o Salmo, e agora nós viemos para a fonte de Pedro, que é o Salmo 34. E aí o versículo 16 ele diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas, aleluia, mas o Senhor de todas o livra. Deus seja louvado e engrandecido. Vamos fazer uma breve oração para regar essa sementinha que está sendo plantada, e depois passaremos então ao momento da oração especificamente. Vamos ouvir a voz de Deus. Pai, obrigado por esta oportunidade tremenda que o Senhor abre-nos, nos dá a oportunidade de mergulhar na palavra, no texto sagrado, esta palavra que não volta vazia, ela tem desígnios, ela sai da boca de Deus, elas vêm da boca de Deus. É a boca de Deus esta palavra, é pão que vem do céu. Portanto, Pai, queremos orar nesta hora e pedir, com muitos rogos, que nossos corações estejam atentos, abertos, receptíveis, com um discernimento aguçado, ouvidos aptos para receber a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para ruminar, poder confessar, orar, praticar esta palavra, porque certamente Deus haverá socorro, haverá livramento, haverá caminho de felicidade sendo construído. É isso que o salmista está dizendo nesta joia do saltério. Fala-nos, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. E a amada igreja de Cristo diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Família querida, povo amado de Deus, valentes, guerreiros de oração, ministros, sacerdotes que estão diante do trono de Deus, orando, intercedendo uns pelos outros. Aqui estamos diante de um cenário de adversidade que é transformado em louvor. Eu quero lembrar os amados o contexto em que o Salmo 34 foi escrito, porque às vezes nós lemos os salmos, mas não entendemos, não se entende muito bem o contexto em que aquele salmo foi escrito. Então se perde muito do que o autor estava querendo comunicar. Então, esse salmo é muito profundo, e então é crucial revisitarmos esse cenário, porque ele emerge de um contexto de profunda adversidade.
profunda adversidade, mas também de um providencial livramento da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Davi está vivenciando um período de intensa perseguição. Ele está fugindo de uma sanha assassina do seu sogro, o rei Saul. Eu tive em 2018 e 2019 a honra, o privilégio de andar nessas terras onde Davi foi perseguido, especialmente no deserto de En-Gedi. Estive lá numa fonte, no meio de um deserto, comi lá umas tâmaras doces e vi como Deus, no meio daquela imensidão desértica, promove providência, prosperidade, águas rebentando no deserto, tâmaras doces e sombra, um oásis. Um privilégio muito grande que eu indico, aconselho a todos que puderem que o façam. Então Davi estava experienciando no meio desse deserto e dessa fuga, porque o seu sogro lhe queria matar. Ele estava experienciando a providência e o livramento da mão graciosa de Deus em sua vida. Então, num segundo momento, lá no texto de Samuel, você veja que Davi foge para mais longe e ele chega numa terra hostil, terra de inimigos, território de inimigos. Ele precisa, diante de Aques, rei de Gates, precisa se fazer de louco, porque ele é reconhecido. Davi era um homem famoso. Haviam canções em que se Saul ganhava 1000, Davi ganhava 10.000. Ou seja, vencia aos centenas. Enquanto Saul tinha pequenas vitórias, Davi era um homem extremamente agraciado e vitorioso. Então, diante de um território hostil, esse homem precisa se fazer de louco para salvar a própria vida. Eu sei que há pessoas que estão me ouvindo nesta hora que dizem: pastor, eu estou me vendo aí, vai falando aí, porque às vezes eu preciso me fazer meio de maluco, às vezes eu preciso fazer vista grossa, às vezes eu preciso me fazer de desentendido, senão o casamento acaba, senão eu sou mandado embora, senão um problema maior acontece. Era a história de Davi. E ele então, depois de escapar agora dessa segunda etapa de fuga de Davi, ele se abriga numa caverna chamada Caverna de Adulão, em depressões, em crises, em fugas, enfim, lutas tremendas. E diz ainda que 400 homens endividados, com problemas físicos, limitações de toda a natureza, enfim, num contexto que você precisa de ter total força, mobilidade para a guerra, para a luta, todos aqueles que estão em aperto é que se aproximam de Davi. Mas você sabe de uma coisa, amado? Deus pode fazer o teu pouco muito além do que você pode imaginar. Com essa pequena história que você acha que a tua vida é, esses pequenos feitos que você acha que a tua vida é, limitado, debaixo de problemas, Deus pode suscitar um grande livramento, uma grande obra. Porque aqui nós estamos diante das fraquezas de Davi. Em meio a temor, em meio às aflições, este homem experimentou o auxílio divino. E no meio disso tudo, a dor
foi transformada em cântico, a angústia foi transformada em salmos, e está um belo salmo no meio desse saltério, em que hoje podemos cantar e nos alegrar em Deus, porque Deus transformou maldições em bênçãos, porque Deus transformou limitação em poder e influência, Deus transformou fraqueza em força, Deus transformou um contexto complicado, limitado, com pessoas em aperto, endividadas, problemáticas, em grandes guerreiros vitoriosos para a glória do seu santo e precioso nome. Então, este salmo é um testemunho de um coração que, apesar dos medos e fraquezas, um homem cujo coração clamava a Deus, e ele descobre ao clamar a bondade tremenda de Deus. Deus seja louvado. Você pode estar esta noite encurralado. Pastor, eu estou numa sinuca de bico, não sei o que vou fazer na minha vida. É hora de você erguer um clamor a Deus. É hora de você buscar o Senhor. É hora de você entrar em oração. Davi o fez, e ele descobriu a bondade tremenda de Deus agindo na sua vida, e um cenário de adversidade foi transformado num cenário de louvor. Deus seja louvado. Eu quero profetizar e declarar biblicamente aos que creem, aos fiéis, aos que amam a Deus, aos que clamam ao Senhor nessa adversidade, que esse cenário de luta, todo esse cenário de lágrimas, de fugas, peripécias, montanhas-russas, altos e baixos, esse cenário de dor há de se transformar num cenário de louvor e de alegria para a glória do Senhor. Há de se transformar num cenário de um testemunho vivo, de alguém que aos pés do Senhor venceu as suas guerras, aos pés do Senhor venceu grandes batalhas, aos pés do Senhor recebeu grandes livramentos daqueles que eram mais poderosos do que você. Creia nisso, amado, porque Davi foi livre de um rei sanguinário na sua sanha assassina. Davi foi livre de outro rei, que o primeiro era um rei que era para ser amigo, que era Saul. Não tinha razão nenhuma, pelo contrário, Davi era um servo fiel, mas ele, pela inveja, perseguiu. O outro rei já era inimigo declarado, mas Deus lhe deu grande livramento. Deus pode fazer isso na tua vida também, amado, creia. Então, em meio às tempestades da vida, as aflições que nos cercam, e os temores que muitas vezes insistem em vir para tentar roubar a nossa paz, a humanidade, a nossa alma anseia por alívio, a nossa alma anseia por esperança. Eu lembro de uma entrevista com um dos sobreviventes de Auschwitz. Você lembra quando Hitler matou 6 milhões de judeus, num grande genocídio? Um sobrevivente de Auschwitz disse em uma entrevista, quando lhe perguntaram o que manteve você vivo, ele disse que manteve vivo era a esperança que um dia eu iria sair daquele lugar. A esperança que um dia eu sairia daquele inferno na terra. A esperança. A alma busca por alívio, a alma busca por esperança. A nossa alma, em meio aos temores, em meio às aflições, busca por um porto seguro, por uma resposta que nos traga um refúgio, um lugar para nos escondermos, como disse o salmista Davi, o que habita no esconderijo do Altíssimo.
um bunker de fé, um bunker da graça de Deus. Quando as bombas estão explodindo, os mísseis estão caindo, você está num bunker, você está escondido, você está protegido. Essa é a busca da alma humana, essa é a nossa busca por alívio, por paz, por esperança. Então Davi, sim, era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um homem de carne e osso. Nós olhamos as histórias bíblicas e nós vemos Abraão, Moisés abrindo o mar vermelho. Ali tem um quadro de Moisés abrindo o mar. Davi jogando aquela pedra na testa do gigante. A gente vê Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, que não se curvaram para a idolatria e foram lançados numa fornalha. A gente vê esses homens, às vezes nos parece pensar, nos leva a pensar que eles eram sobrenaturais, eles tinham, sabe, uma alma sobrenatural, uma alma de ferro, pessoas de ferro. Não, amados, eram homens semelhantes a nós. Já estudamos Tiago capítulo 5, quando fala de Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos. Mas diz que estes homens oraram a Deus, buscaram o Senhor, clamaram os justos, e o Senhor ouviu a voz da sua oração. Aleluia. O Senhor deu o livramento para estas vidas. Nessa busca por alívio, por esperança, eles receberam o alívio, eles receberam força, no meio das próprias fraquezas e medos, porque são homens como nós o somos. Davi, então, pela misericórdia de Deus, pode nos mostrar um caminho a seguir, um caminho de verdadeira felicidade, um caminho da providência divina. Tanto que na primeira parte do Salmo, Davi está nos convidando a provarmos o que ele provou. E o que é que Davi provou, pastor? Ele provou que o Senhor é bom. E eu quero declarar para a tua vida: venha à casa do Senhor nesse próximo domingo. Venha aqui para cultuar a Deus na rua General Roque 340. Venha na Tijuca, Rio de Janeiro. Venha cultuar a Deus para você provar e ver que o Senhor é bom. Você pode ir no teu quarto, fazer a tua oração e provar e ver que o Senhor é bom. Veja os versículos 4 a 8, esse é o chamado. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Deus seja louvado. O Senhor me acolheu. Amado, o Senhor não vai desprezar a tua oração, o Senhor não vai desprezar você. Livrou-me de quê? De todos os meus temores. Não quer dizer que ele tinha temores, quer dizer que ele tinha medos, quer dizer que ele era um homem como qualquer um de nós. Então ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá o quê? Vexame. Eu creio nisto, amado. Eu creio. Ele ainda diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você está se refugiando em Deus? Você está buscando no Senhor
o teu abrigo, a tua força, a tua segurança, a resposta que você precisa. É nele que você está confiando, é nele que você está depositando a tua esperança. Igreja, deposita sua esperança no Senhor, deposita sua confiança no Senhor, deposita sua vida, sua fé, suas expectativas no Senhor. Busque-o, ele disse: buscai o Senhor, disse o profeta Isaías, enquanto se pode achar, buscai. Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom. Em um corinho que nós cantamos aqui: prova e vê que o Senhor é bom. Eu creio nisso, amado, que a bondade de Deus te alcance onde você está agora. Você pode estar fraco, você pode estar intimidado, amedrontado, você pode estar num leito de hospital, enfermo, você pode ter aí numa UTI pessoas que partiram do seu lado, você pode estar sendo rondado pela morte, estás aí amedrontado. Que em nome de Jesus a bondade de Deus encontre você agora na oração, ao teu encontro, transforme a tua vida, transforme a tua realidade, em nome de Jesus. Então Davi está nos convidando a irmos agora nessa segunda parte do Salmo, além da experiência inicial. Ele está dizendo para abraçarmos a instrução divina. Está dizendo: olha, você vem, prove da bondade de Deus, mas agora vamos abraçar a instrução divina, porque a instrução de Deus, a instrução que vem do Senhor, vai moldar o teu caráter, vai garantir a segurança da tua vida em meio às incertezas. Por quê? Porque Deus não quer te dar apenas um livramento e te abandonar. Deus não quer te dar um livramento e depois você se sentir aí numa areia movediça, sem saber que direção tomar. Deus quer moldar o teu caráter, moldar a tua vida, para que mesmo diante das incertezas e das lutas que sempre tentam voltar para nos assaltar a nossa paz e esperança, você esteja preparado, você esteja blindado, você esteja equipado com a armadura de Deus. Que parece muitas vezes que as pessoas enfrentam lutas como se fosse sempre a primeira vez, ou seja, perdem as experiências que poderiam aproveitar, perdem o caráter instrutivo, educativo das aflições e vivem como meninos, agitados de um lado para o outro, amedrontados por todas as vozes que se levantam, quando já deveriam ter criado experiência, já deveriam ter criado calos nas mãos. Peraí, eu sei em quem eu tenho crido. Desperta desse sono, despertar dessa casca grossa de medo, desse casulo que está prendendo as suas asas para que você não voe. Deus chamou para voar, Deus chamou para ser abençoado, Deus chamou para confiar nele, Deus chamou para ser como Davi, em meio às aflições do mundo, ver o teu cenário de fraqueza ser transformado num cenário de louvor. Aleluia. Então ele está dizendo: abrace a instrução para você ser moldado. Amada, a bondade de Deus não é apenas uma intervenção pontual, ela é um princípio de vida que governa o nosso andar, governa o nosso caminhar. Você se lembra que Paulo disse: nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé, pelo que nós cremos. Ou seja, Paulo já havia saído daquela imaturidade. Você sabe que às vezes as pessoas vivem na imaturidade, vivem como crianças, Então, ovelhinha amada, o Salmo 34, 11 a 22, essa segunda parte, revela que a verdadeira felicidade, a verdadeira segurança, não estão na ausência de tribulação,
mas estão na prática da justiça, está na confiança inabalável, na vigilância e no livramento que vem de Deus, está na certeza da salvação. Se você busca o Senhor, amado, é porque Ele te salvou. Amém. Se você clama como um justo, é porque Ele é fiel, Ele permanece fiel. E isso contrasta profundamente com o destino dos ímpios. Às vezes parece que o ímpio prospera em nosso caminho, não é verdade? A gente olha um julgamento que na verdade é uma execução suprema de juízes corruptos, de gente indigna, e a gente pensa: ai meu Deus, acabou-se o mundo, ai meu Deus, e agora? Parece que o ímpio prospera. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado: Deus tem a última palavra em todas as coisas. Deus tem a última palavra. Deus tem sempre a última palavra. Então, Davi está transicionando de um testemunho pessoal para instruções à comunidade, convidando a todos a aprender sobre o temor do Senhor. Então veja o versículo 11 e 12 sobre a instrução necessária para a verdadeira felicidade. Versículo 11 e 12 diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida? Quem é que quer longevidade para ver o bem? Você está perguntando: você quer ter longevidade? Você quer, como os japoneses, viver aí mais de 100 anos? Você quer a Blue Zone, a zona azul, viver mais de 100 anos? Você quer ter longevidade? Você quer ter paz? Você quer ter isso? Eu quero. Então, ele diz assim, ele convida a que aprendamos do temor do Senhor. Temor ao Senhor não é medo de Deus, mas é a reverência, é o respeito de um filho. Como um filho deve respeitar os pais. Isso falando na minha infância. Hoje em dia, ainda tem pais e mães que educam bem os filhos. Mas você vê aí grande parte da sociedade. Gente, a criança, às vezes de 5 anos, bate na mãe, dá tapa, se joga com 20 anos, se joga no chão. Eu quero iPhone, eu quero. Sabe, no meio de um shopping, sem respeito nenhum. Amado, só misericórdia. Mas temor ao Senhor é respeito, como um filho deve respeitar os pais. É o desejo sincero e verdadeiro de não ofender a Deus. E este é o caminho para a verdadeira felicidade. Amado, o pecado ofende a Deus. E o pecado, ele vai te prometer a vida e vai pagar com a morte. Ele vai te prometer liberdade, mas na verdade vai te pagar com a escravidão. Vamos lá, vamos levantar, como alguns partidos políticos de esquerda, esquerdopatas, vamos levantar a bandeira da liberação das drogas. É liberdade, cocaína para todo mundo. Como diz aquele louco presidente, doutor, diz: olha, a cocaína faz mais mal do que o álcool, então libera a cocaína para todo mundo. Vai te prometer liberdade para você dar um teco, e depois você vai ficar preso o resto da vida, até que você morra. Promete vida e paga com a morte. É o que o pecado faz. Pecado que ofende a Deus. Mas se você resiste ao pecado, você vai viver a verdadeira felicidade. Então, ele começa a dar um parâmetro de caminho de felicidade. Porque, amado, isso está envolvido com o caráter da oração. Você não pode chegar na tua oração e dizer: Deus, faz um milagre, Deus, abre a porta, Deus, manda a provisão, Deus, me livra de Saul, porque Saul está me perseguindo, Deus. Aí depois você vai e faz tudo de errado que está ali. Ou seja,
fala mal das pessoas, não refreia a língua do mal, fala dolosamente, não se aparta do mal, pratica injustiça, usa tua influência ou teu poder ou as tuas condições para oprimir as pessoas, ou então usa o que você pode usar como ferramenta, enfim, para fazer o mal às pessoas, e depois acha que Deus vai ouvir a oração. Não vai. Então isso está ligado, amado. A integridade está ligada à oração. Então ele é um caminho de felicidade. Olha lá, versículo 13, ele fala sobre vigiar a língua. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Às vezes, amado, às vezes o problema não é nem tanto quando você está, às vezes, num trânsito e alguém te fecha, fala alguma coisa, sabe, inconstitucionalissimamente, palavrão assim, sabe, grande. Às vezes o problema muito não é nem esse. Ai, Senhor, me perdoe. Você está lá martelando um prego, e pega na ponta do dedo, você, aleluia, Deus, amém, glória a Deus. Às vezes o problema não é esse. O problema é quando você fala dolosamente, quando você bota o copinho de chá inglês, bota o copinho de café, como dizia nosso antigo líder da igreja, bota um bolinho de laranja, serve um bolinho de laranja, aí bota um suquinho em cima, adocica, aí você adocica e depois vem com o teu veneno amargo, falando dolosamente. Aí é que está o problema. Então ele diz, controla a tua língua, abstência de falar coisas erradas, levantar falso testemunho. A palavra tem poder para destruir pessoas. Depois ele diz sobre vigiar os pés, versículo 14. Cadê lá? Aí ele diz, aparta-te do mal, amém, aparta-te do mal. Amado, tira o pé do laço. Você aí que toda sexta-feira vai lá naquele barzinho, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, aparte-se do mal. Você que está de olho na vizinha, aparta-se do mal. Aparta do mal. Afasta-se de forma proativa do mal. Evite, amado, os prazeres passageiros do mundo. Saia, tira o pé do laço. Distancie-se da tentação. Quem brinca com fogueira, faz xixi na cama. Ele fala sobre vigiar as mãos. Versículo 14, novamente, ele diz, e pratique o que é bom. Ou seja, aparte-se do mal e pratique o que é bom. Seja proativo em fazer o bem. Seja proativo em abençoar as pessoas. Seja proativo. Seja uma bênção neste mundo. Amado, Deus chamou você para ser uma bênção nesta terra. Seja tu uma bênção. E fala sobre vigiar o coração nos relacionamentos. Ele ainda diz assim, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz. Amado, às vezes tem gente no relacionamento que eu tenho a sensação que o primeiro presente que ela gostaria de receber é um par de luva de boxe. Você der um par de luvas, a pessoa vai ficar feliz. Às vezes a pessoa está meio triste lá, está tristinha, briga, pronto, ela fica até feliz. O que foi? É porque eu já xinguei meu marido, agora estou feliz. É porque eu já humilhei minha esposa, agora estou super feliz. Você sabe, sendo uma doença. Mas a pessoa já acorda pela manhã, 6 horas da manhã, iracunda. Você dá um bom dia, ela solta um bafo de briga, o vinho da violência. Então, amado, busca a paz, empenhe-se por alcançá-la. E aí você vai ver, versículo 15, olha o que diz a respeito desta pessoa. Versículo 15, vai lá, Eliada.
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos a quem? Ao seu clamor. Então, se você está andando por esse caminho de fidelidade, esse molde da graça que Davi está passando aqui para nós, essa receita de bolo da felicidade, se você está praticando isso daqui, amado, você vai ter a vigilância protetora de Deus, o livramento do justo, porque Ele está prometendo que, olha, é o que a Bíblia está dizendo, amado. Ele está, olha lá, versículo 15 de novo. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Sobre os justos. Quem são os justos nesse contexto? É quem refreia a língua do mal, é quem não fala dolosamente, é quem busca a paz e empenha-se por alcançar, é quem se aparta do mal, é quem pratica o bem. Você acha que se você se mantiver omisso, fazendo vista grossa, sabendo que você tem que abençoar alguém, sabendo que você tem que fazer o bem nesse mundo, você acha que a omissão vai te salvar? Ou então a pessoa estava lá falando hoje de política, e perguntei para uma jovem que não tem muita instrução, tadinha, e fica seguindo a cabeça de outras pessoas. Aí eu chamei uma outra pessoa que é maliciosa, tem conhecimento, mas fica fazendo vista grossa, ou seja, é a malícia, ou seja, vista grossa. Ela disse: você quer ver uma coisa? Perguntei para essa pessoa: você apoia o aborto, matar crianças no ventre? Não, eu não. Você apoia que se libere cocaína para botar na esquina para qualquer pessoa comprar? Não, eu não. Pois é. Agora pergunta aqui o teu amigo, quais são os partidos que apoiam essas coisas diabólicas? Aí você acha que ficar aqui fazendo vista grossa, aí essa pessoa veio para mim e diz: é fake news. Você sabe que o pessoal de esquerda só tem duas palavras na boca: ou é fake news ou é golpe. É golpe. Ou então é fake news. Aí veio para mim: é fake news. Não é fake news não, cara. É só você olhar a ata de fundação do teu partido. Acha que fazer vista grossa para essas bandeiras diabólicas que eles levantam vai te salvar no dia do juízo? Não vai não, querido. Não vai te salvar. Então, amado, você precisa praticar o bem. Se você pratica, se você anda na justiça, está aqui, você tem o favor divino. Versículo 16, olha lá agora o juízo divino sobre o ímpio. O rosto do Senhor está quem? Contra os que praticam o mal, para lhes estipar da terra a memória. Então, amado, há um profundo contraste entre os justos e os ímpios, e isso evidencia o livramento dos justos. O justo tem a sua oração respondida, receba essa palavra. Versículo 17, ele diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Olha, eu declaro em nome de Jesus que mais dia, menos dias, nós veremos Deus livrar a nação brasileira dos vampiros que estão sugando a energia dessa nação, estão sugando a justiça das nossas cortes. Nós veremos um grande livramento de Deus nesse mundo. Eu creio, eu declaro em nome de Jesus. O salmista está dizendo: os justos clamam e são ouvidos. Diz que há comunhão com Deus. Versículo 18 diz a palavra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amado, Deus está perto de você, Deus está na tua vida. Mesmo que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você, amado. Nós estamos orando por você, você não está sozinho. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui, amado, irmão abençoado Bolsonaro, nós estamos orando por você. Você não está sozinho, não está sozinho. Nós estamos orando.
Há um povo de bem nesse mundo que já despertou, e há muita gente de bem que está cega, apoiando partidos diabólicos. Nós oramos por vocês também, que sejam libertos de toda mentira ideológica, em nome de Jesus. Livramento completo, portanto, que nós oramos. Versículo 19, diz a palavra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isso é um dia importante, é um marco na história do nosso país, porque eu creio que Deus vai providenciar grandes livramentos, Deus vai providenciar grandes vitórias. Antes de vir uma grande vitória sobre a nação, antes de vir grandes livramentos, normalmente vem grandes lutas. É o que Davi está dizendo. No meio daquela sua fraqueza, lutas e fugas, ele buscou, refreou a língua do mal, não falou dolosamente, apartou-se de praticar o mal, praticou ativamente o bem e disse: o Senhor é bom e o Senhor instrui com sabedoria como devemos viver, e o Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Eu creio, amado, haverá livramento na tua casa, haverá livramento na tua família, haverá livramento para os teus filhos, haverá livramento no teu casamento, haverá livramento no teu ministério. Nossa igreja tem sido testemunho disso. Nós viemos de Botafogo, grandes lutas. Tínhamos lá uma locadora que queria, com o olho maior do que a cara, queria cobrar mais do que o dobro do valor do aluguel, nos extirpar e nos tirar de onde já estávamos há mais de 17 anos, tantas lutas, fermento de um lado, gente que se levantou para fazer fofocas, mentiras, maledicências, lutas e muitas lutas que passamos de Botafogo até aqui, mas no meio de todo esse vale, no meio de toda essa aflição, Deus já nos deu uma grande vitória, que é uma catedral construída em Itaipu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, eu termino dizendo, versículos, vamos ler logo de 20 a 22, porque ele fala sobre a conclusão de Davi, é sobre a preservação do justo e a condenação do ímpio. Olha lá, 20 a 22 diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Ou seja, fazendo uma profecia referente a Cristo, que não seria quebrado nenhum dos seus ossos na cruz. Amado, Deus vai te proteger até fisicamente. Receba, creia. Deus vai proteger a tua vida, vai guardar a tua vida. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Quem odeia o justo será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aqui está o versículo que assegura a doutrina da perseverança dos santos, a eterna segurança em Cristo. Porque ele está dizendo que o Senhor resgata a alma dos seus servos, os que nele confiam jamais serão condenados. Então, amado, eu termino dizendo: pratique a justiça, confie na vigilância e na certeza do livramento divino, na salvação que Deus propicia para você, tanto na eternidade quanto na temporalidade. Mantenha a sua vida de oração, seja vigilante na sua conduta e na sua língua, e permaneça diante de Deus em oração. Certamente você vai trilhar um caminho de felicidade, de plenitude de vida em Deus, vai desfrutar da bondade ativa, poderosa de Deus na tua vida, e diante dos desertos e fraquezas humanas, vais viver grandes livramentos de Deus. Eu declaro isso na tua vida, em nome de Jesus, amém, assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus nesses 15 minutos finais. Eu quero agradecer a Deus pelo livramento que a irmã Cássia Goulart recebeu, junto com 2 sobrinhos. Primeiro, a sua mãe recebeu um livramento, caiu lá, bateu a cabeça, poderia ali nessa queda ter imediatamente partido, mas graças a Deus o Senhor livrou.
ela está em casa, está tudo bem. E a irmã Cássia estava saindo de casa para visitar a mãe. Foram assaltados, bandido com arma, levou o carro, levou o celular, mas graças a Deus não tocou nela, nem nas crianças, nem no motorista, não tocou, graças a Deus, está tudo bem, já foi resgatado o número, resgatado tudo, foi preservada a vida, a saúde, a integridade física. Então graças a Deus por esse livramento, amada. Nosso louvor a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela cirurgia da nossa irmã Maria do Socorro. Passou por uma cirurgia grande no estômago, e graças a Deus está bem. Do jeito que eu conheço a irmã Socorro, já deve estar em casa lá fazendo comida, varrendo, trabalhando, fazendo as coisas. Ai, irmã Socorro, olha lá, hein? Estamos enviando um anjo aí em oração para ficar de olho na amada, tem que ficar de repouso. Então, vamos botar a câmera aí para vigiar, Big Brother. Graças a Deus, amada, está bem. A operação foi uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar pela irmã Marilene, que tem trocado a noite pelo dia, às vezes não consegue dormir à noite, às vezes de manhã está indisposta, vai operar também, parece que já vamos conseguir marcar a operação para semana que vem. Orar pela família, a irmã tia Francisquinha pediu oração por uma senhora, ela faleceu, a dona Cláudia faleceu, partiu para o ser de Abraão. Vamos orar por esta família, seja consolada, confortada. A internauta, Deus está no controle da tua vida, entregue teus caminhos nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará em nome de Jesus. Vamos orar, vamos batalhar. Meu coração ama essa hora da oração, amado. É hora de poder, é hora de força, é hora de livramento. Enquanto nós estamos orando aqui, o mundo espiritual está trabalhando, anjos estão sendo enviados, coisas de Deus estão acontecendo, em nome de Jesus. Vamos orar. Nossa pastora terá um processo aí também, próximo dia 15 e 16, em nome de Jesus, a respeito de um plano de saúde. Em nome de Jesus, declaramos a sua vitória, amada pastora. Deus tem o melhor para a sua vida, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Temos também outras questões mais resguardadas em sigilo, mas precisamos orar também, questões profissionais aí de irmãos da igreja, são lutas, são perseguições. Mês de outubro, dia 15 e 16 serão dias importantes, dia 8 na verdade, são dias importantes. Declaramos vitórias em nome de Jesus. No lugar da maldição virão grandes bênçãos, grandes livramentos, para a glória de Deus, dupla honra para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar pelos desafios da igreja. Nós precisamos adquirir mais um microfone no mínimo, precisamos adquirir um balcão para a nossa igreja de Itaipu, precisamos mandar fazer todos os materiais da igreja, não são coisas baratas. Temos ainda algumas despesas das compras que fizemos também, de púlpito, caixa, enfim, do cartão da igreja. Temos despesas, temos desafios grandes. Vamos honrar, vamos orar e declarar provisão. Senhor, cremos, Pai, na tua provisão, na tua bondade, Deus. Senhor, em primeiro lugar, como é bom falar contigo, Pai. Como é bom falar com o Senhor. Como é reconfortante, Pai, falar contigo. Podermos falar a Jesus e o Senhor dizer: amém, filho, fale, estou aqui, fale comigo. Como é bom, Pai, sentir essa tua presença reconfortante, fortalecedora. Como é bom, Pai, poder nos aproximar diante do trono da tua graça, sabedores que tu és um Deus bom, misericordioso, um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que guarda os seus escolhidos, os seus filhos que em ti confiam, que a ti buscam ativamente. Ó Deus, a justiça que Davi está dizendo no Salmo 34, sabemos que não é a exigência
de sermos perfeitos, porque nós somos humanos, somos falhos. Às vezes falhamos até num pensamento, falhamos às vezes numa martelada de prego no dedo, às vezes a gente comete uma falha, um pecado, alguma coisa. Então não é exigência de perfeição, mas é uma busca ativa por servir ao Senhor, é uma busca ativa por praticar a Tua palavra, é uma busca intencional de refrear a língua, de praticar a verdade, de não se omitir em fazer o bem, o correto, em não se omitir em se posicionar diante da verdade, diante dos princípios que são inegociáveis, que são os princípios da palavra de Deus. É essa busca ativa, Senhor, de se apartar do mal e fazer o que é o bem, em vigiar a conduta e vigiar o próprio coração, que o nosso coração às vezes, sempre é desesperadamente corrupto. O coração do homem é enganoso. Nós não podemos cair na armadilha de confiarmos em nós mesmos. A nossa confiança precisa estar no Senhor. E quando nós estamos cheios do Senhor, aí nós confiamos. Que não somos nós especificamente, é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Pai, é maravilhoso podermos falar com o Senhor, é maravilhoso podermos abrir a Tua palavra e termos orientação, e termos palavra, e termos no que meditar, porque Davi está dizendo: olhai para Ele, contemplai-o, e você será iluminado. É quando nós estamos numa prática ativa de contemplar o Senhor, de buscar o Senhor, de termos vida de oração, que nós somos abençoados grandemente, que coisas maravilhosas de Deus vêm, livramentos de Deus. Davi está dizendo: ó filhos amados, venham e provem, o Senhor é bom. Ele salva os que nele confiam, Ele livra os que a Ele buscam, Ele concede grandes livramentos para todos aqueles que confiam no Senhor. Ah, Pai, isto é maravilhoso, simplesmente maravilhoso, porque nós temos alguém a quem recorrer, nós temos alguém a quem buscar, a quem falar. Às vezes, Pai, nosso coração está amargoso, como um dia teu profeta Abacuque estava. Ele não entendia nada do que estava acontecendo, a justiça estava sendo torcida, o direito do órfão, da viúva e dos pequenos estava sendo destruído, as pessoas estavam sendo humilhadas, achacadas, o inocente estava sendo perseguido e condenado, e ele estava lá orando, e parece que a resposta veio acima da capacidade dele de entender, pois os assírios, que eram o povo mais cruel, é que estava sendo levantado para disciplinar aquela nação de Israel. Mas Tu és soberano, Pai, Tu estás acima de tudo, o Teu trono está acima de todas as nossas maneiras de julgamento, de entendimento. E aquele homem, Pai, tal qual Davi, viu o seu cenário dramático de fraqueza ser transformado em louvor. Assim foi Abacuque, o profeta, que passou por uma jornada de transformação. Aquele homem que começou se queixando, no meio do caminho estava na torre de vigia, vigiando, e no capítulo 3 estava louvando a Deus, adorando ao Senhor. Parece até o nosso irmãozinho Jó,
que dizia: ah, Deus, me perdoa, Pai, eu falei de coisas que eu não conhecia, eu falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim, eu me precipitei no meu linguajar, as minhas conclusões diante do Senhor, eu me precipitei, mas agora os meus olhos te veem. Graças a Deus, filho, se você está me ouvindo e orando nesta hora, graças a Deus que chegamos ao entendimento de que alguém se precipitou no falar, alguém se precipitou no seu julgamento, alguém se precipitou nas suas condutas equivocadas. Se você consegue ver e diagnosticar a sua ignorância, diagnosticar a sua precipitação, diagnosticar que você foi muito apressadinho em julgar o outro, e você consegue ver isso e refrear a tua língua do mal, bem-aventurado, bem-aventurado, porque o errar é do homem, o cair é do homem, mas Deus pode levantá-lo. Senhor, tu estás perto daqueles que têm um coração quebrantado. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi era um homem perfeito. Este homem pecou pecados sérios, teve consequências que permanentes na sua casa. A espada não saiu da sua casa. Pelo menos 4 disciplinas ele sofreu, mas ele se arrependia. Quando o profeta chegou diante dele e disse: olha, você pecou, você está errado, você pecou, esse homem se humilhou, com um pano de saco cinza, cara no pó, e se arrependeu. E às vezes, Pai, nós que estamos já num pacto de graça revelado, pela misericórdia de Deus, o sangue já foi derramado. Às vezes, Pai, nos valemos de forma errada do pacto da doutrina da graça e nos mantemos com um coração impenitente, achando que não tem que pedir perdão, achando que não tem que se arrepender, e não passa de um pedaço de carne de pó. Precisamos sim, Pai, de olhar e diagnosticar os nossos pecados, os nossos erros, confessá-los diante do Senhor. Isso está em toda a Escritura, todo o Novo Testamento. Confessai, pois, os vossos pecados, sereis perdoados, porque enquanto o homem cala os seus pecados, os seus ossos se envelhecem. Enquanto o homem cala e não reconhece a necessidade da graça de Deus, do socorro e de mudanças na sua conduta, os seus ossos, a sua vida, as coisas da vida se envelhecem. Mas quando no meio do deserto, da fuga, porque há crises e problemas que se instalam contra o justo, mas no meio desse deserto, oh Pai, a Tua palavra está moldando. Nós estamos buscando ativamente servir, e estamos buscando em clamor. A Tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Oh Deus, eu quero declarar que aqueles que estão agora orando comigo possam viver, Pai, um grande livramento de Deus da sua vida. Possam ser, Pai, testemunhos fiéis e vivos da graça, da bondade, da misericórdia, do livramento de Deus. Aqueles que estão sendo perseguidos, maltratados, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão vivendo crises financeiras, limitações financeiras, aqueles que estão com problema no casamento, problema com os filhos, aqueles, Deus, que estão sendo nesse mundo atroz, difamados. Oh Deus, aqueles que estão sendo alvo de suprema execução maligna de pessoas que vivem debaixo de uma ideologia maligna, satânica, pessoas que claramente estão possuídas por Satanás. Meu Deus, livra o justo, Pai. Pai,
Nós oramos até para que o Senhor possa converter o coração desses homens ruins e maus. Senhor, se uma dessas almas fraudulentas, enganadoras, que estão aí cheias de demônio no corpo, se uma dessas pessoas se converterem a Jesus, vierem a público, denunciarem os seus próprios crimes, os seus próprios pecados, se arrependerem e dizerem: eu recebi Jesus, Jesus me libertou. Deus, quantos pequeninos serão alcançados por esses testemunhos? Quantos pequeninos que estão aí depositando fé nessa gente maligna, ao ver o testemunho da libertação dessa gente? Quantos pequeninos serão libertos também, serão alcançados? Então nós oramos, Pai, para que eles sejam alvos da Tua ação e do Teu poder, Pai. Porque um dia o Senhor também libertou o apóstolo Paulo, esse homem que era perseguidor da igreja, esse homem que encerrou na prisão muitos cristãos, esse homem que consentiu na morte de Estevão, mas ele era para ti um instrumento escolhido, e ele foi liberto e foi salvo. O Deus que libertou Paulo, você que está me ouvindo, você corrupto, você que está no meio da ideologia satânica, você que sabe que por trás dessa cara bonita tem um monte de crime purulento, cheio de chaga diabólica, que Deus liberte você do mal, que Deus tire você das trevas e traga você para a luz, para que o teu testemunho possa abençoar a vida de muita gente nesse país. Essa é a nossa oração, Pai, neste dia. Eu quero, Deus, chegar ao final desta live, terminar agradecendo, Pai, pelos livramentos, pelas curas, pelos milagres. Deus, obrigado por toda a história do nosso ministério, Pai. Passamos por muitas lutas, muitas vicissitudes, muitos problemas, muitos altos e baixos, mas o Senhor de todas essas coisas nos livrou. De todas as nossas aflições, o Senhor nos livrou, Pai. De todas as nossas aflições, crises, angústias, o Senhor nos livrou. Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença em todas as coisas. Eu profetizo, Pai, um futuro grandioso para o nosso ministério. Eu profetizo, declaro e vejo, Pai, milhares e milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, se o Senhor permitir isto, Pai, milhões de pessoas adentrando as portas do nosso ministério, que serão espalhadas por muitos lugares. Que o Senhor permita, Pai, que nós tenhamos, Deus, condições pela internet, pelas mídias sociais, pelos canais de rádio, de televisão, possamos alcançar, Deus, milhões de pessoas nesse mundo, e possamos ser bênção, Pai, para as nações, possamos ser luz para as nações, Pai. Que o Senhor permita, Pai, que nós venhamos a construir ao lado das nossos templos, possamos construir uma escola que ensine primeiro, segundo grau, ensine faculdade, seminário para as pessoas. Tenhamos a cadeira de teologia, direito, letras, economia, administração, áreas importantes, Pai, para o Teu reino. O Senhor nos permita, Pai, criar centros de ajuda de diversas áreas, cursos profissionalizantes, lá para idosos, lugar para receber crianças carentes, onde poderão estudar de manhã até a noite. Que o Senhor nos permita, Pai, levar o trabalho da igreja, a obra, a palavra do Senhor e a missão integral de abençoar com o pão faminto ao órfão e a viúva de forma grandiosa, Pai. É o que nós oramos e pedimos nesta noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja. Pois bem, amada igreja, família na fé, quero me despedir de você. Já passamos aí 7 minutos. Quero declarar uma noite maravilhosa para você.
você coloque a tua cabeça no travesseiro, possa dormir em paz, tranquilo, na santa paz de Deus, possas ter uma noite revigorante, maravilhosa, teu organismo possa liberar melatonina, você possa ir ter o hormônio profundo do sono, triptofano, enfim, felicidade, paz, e acordar amanhã cheio de alegria e da glória do Senhor, ter um sábado maravilhoso e domingo na casa do Pai, adorando, bendizendo e glorificando o nome de Jesus. Aqui na Tijuca, Rua General Roca 340, onde peço a Deus que de forma milagrosa o Senhor possa nos dar provisão para tirarmos aqui o templo do aluguel, que é um peso de R$5.000 por mês. O Senhor possa nos dar esse livramento de comprar uma sala, qualquer lugar que seja por aqui, para tirar aqui também do aluguel e podermos ter esses 2 templos próprios para investir toda a entrada da igreja em evangelização, em nome de Jesus. E também em breve estaremos na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, a Boa Vista ou Mar à Vista, região oceânica de Niterói, na nossa catedral da missão evangélica. Louvado seja Deus, uma bênção para a glória do Senhor. Então, uma noite abençoada, que sejamos livres dos homens maus, ruins, fraudulentos, enganadores, sanguinários. Aguardamos você aqui domingo. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de orar pelo seu pastor, orar pela liderança, tá bem? Amanhã, especialmente sábado, estarei aqui na igreja, trabalhando, estudando, terminando a mensagem para domingo, em nome de Jesus, orando uns pelos outros. Uma noite abençoada, beijo no coração, um forte abraço. Somos o que somos pela graça de Deus, graça e paz, amém.